nunca debochem de uma entidade. Ah, mas eu não gosto, eu não acredito. Guarda pra você, só não... Cara, escutem só essa história. Esse meu seguidor conta que na época ele tinha uns 21 anos e tipo assim, ele sempre foi de frequentar terreiros e tal, então assim, ele era da Umbanda. E aí, teve uma época da vida dele que ele começou a passar ali por uns apertos financeiros, sabe? E ele recebeu uma proposta que na hora ele ficou muito pensativo sobre, mas logo depois ele aceitou. Isso porque essa proposta, gente, era de uma igreja evangélica, né? E o pastor dessa igreja queria que em tal dia alguém fosse lá e meio que fingisse que estava incorporado com algo, como se tivesse possuído com alguma coisa, e era para contar que a vida estava muito ruim, estava passando por muitas dificuldades. E era para fazer toda uma encenação, e durante esse culto, esse pastor ia libertar essa pessoa. E essa pessoa, no caso, foi o meu seguidor, que tipo assim, ele ficou meio pensativo sobre se fazia ou não essa parada, mas como o dinheiro era muito, era papo de tipo uns R$2.000, ele aceitou. E no fundo ele sabia que isso era errado porque ele frequentava terreiros, ele sabia que tipo assim, entidades não são ruins igual são pregados em algumas religiões, mas ele estava precisando muito do dinheiro. Beleza, no tal dia marcado ele foi lá, fez toda a encenação da forma como foi ensaiada. E era um culto muito grande, tinha outras igrejas visitando essa tal igreja, então assim, o pastor estava querendo meio que cobrar para tirar coisas ruins da vida dos fiéis, então estava usando ele como encenação, tipo mostrando, né, o que ele conseguia fazer. Pelo que eu entendi foi isso. E esse culto acabou bem tarde, eram umas 10h30, e depois eles ficaram conversando. Só sei que ele só foi para casa dele mesmo quase 11 horas da noite. E aí, gente, a cerejinha do bolo vem agora. No caminho de volta para casa, ele fez o caminho a pé mesmo, porque não era muito longe da casa dele. E tinha uma parte do percurso que ele tinha que passar por uma encruzilhada. E na hora que ele foi se aproximando, ele logo se assustou, porque dava pra ver que tinha um homem parado bem no meio da encruzilhada. E de longe, assim, dava pra ver que esse homem tava com um terninho bem branquinho e de chapéu. Só que conforme ele foi se aproximando, ele viu que aquele homem era o seu avô. Tipo, o rosto era do avô dele, mas ele estranhou as vestimentas, que não era de costume o avô dele usar aquilo. E na hora que ele se aproximou, ele perguntou: ué, avô, o que o senhor tá fazendo aqui? E nisso, gente, o avô dele veio dizendo que tava esperando por ele, que a avó dele tinha feito cocada. E como o meu seguidor ama cocada, o vô tinha guardado e tava esperando ele ali retornar para entregar as cocadas para ele. O meu seguidor achou aquilo tudo muito estranho e muito incomum, mas ele pegou ali o saquinho com as cocadas, agradeceu e seguiu o caminho dele, e ele viu, assim, perfeitamente o avô dele indo para casa onde o avô morava junto com a avó, sabe? E nisso, enquanto o meu seguidor estava indo para casa, no meio do caminho ele foi comendo as cocadas e estavam deliciosas, até que ele deixou somente uma no pacote. E, gente, foi ele chegar em casa que ele começou a passar muito mal, vomitar, sentir muita dor na barriga e, pasmem, a língua dele começou a inchar, como se estivesse tendo uma crise alérgica, sabe? Então ele teve que ir correndo pro hospital. E apesar de que parecia muito uma crise alérgica, os médicos acharam aquilo muito incomum. E foi aí que a mãe dele perguntou aonde ele tinha conseguido aquelas cocadas. E aí ele falou que tinha sido o avô. Só que a mãe falou que aquilo era impossível, já que tanto o avô quanto a avó tinham ido para uma outra cidade para visitar um parente. E assim, gente, ele ficou bem chocado, mas na hora veio em mente quem poderia ser. E começou a passar tipo um filme na cabeça dele sobre o que ele fez lá na igreja e tudo mais, sabe? No final das contas, ele teve que passar a noite toda no hospital em observação e tomando soro. E, gente, pasmem, quando ele chegou em casa no dia seguinte, lembra que ele tinha deixado uma cocada no saquinho? Quando ele foi ver, no lugar da cocada tinha um pedaço de carvão. Ah, e tem mais, todo o dinheiro que ele ganhou, né, lá na igreja, ele teve que gastar com a moto dele, que quebrou uns 3 dias depois. Ou seja, gente, ele só se ferrou.